Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Quero saber quem é que foi na Missa da Luz ontem. Missa da Luz é aquela missa onde vamos para orar para os finados, para aqueles entes queridos, né? Que já partiram deste mundo. E também para aqueles que nunca recebem orações. Quero saber quem está indo para fazer orações para aqueles que nunca recebem orações. Orar por aqueles falecidos que estão esquecidos, que aqui não tiveram amigos, nem parentes, nem ninguém que possa orar por eles, pois você pode, meu amigo, tá? Eu quero saber se você vai. Pelo menos na segunda que vem agora você vai, né? Já sabe agora que não precisa ser só para o seu parente, mas pode ser para todo aquele irmão que já está no purgatório. As suas orações intercessórias, tá? Podem, de alguma forma, ajudá-lo, tá? Vai convertê-lo? Não, porque ele já está no outro plano, minha gente, tá? Um plano que esperemos que não seja no inferno, né, minha gente? Que o julgamento vai acontecer de qualquer forma. As suas orações são importantes, são necessárias para esses que ninguém quer saber deles, que foram esquecidos, tá? Vamos então para nosso estudo bíblico do dia, minha gente. Pega a sua Bíblia lá, vamos continuar em Atos dos Apóstolos, tá? E João, tá, minha gente? Lembrando que aqui é um canal de estudo, tá? Estudo bíblico. Sempre vou falar de alguns temas relativos à minha pessoa, ou temas que outras pessoas me deixam falar sobre algum aspecto da vida delas, nunca falando o nome delas, tá? Tudo com o aceite, né? Se essa pessoa aceitar, trazemos os fatos. Caso não aceite, não trazemos, né? Então, minha gente, hoje é terça-feira, né? Ontem, segunda-feira, que foi a Missa da Luz, hoje é terça-feira. Vamos ver o que nos espera. Terça-feira, dia 20, quinta semana da Páscoa, tá? Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes, pois chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Jesus Cristo. Aleluia! Apocalipse, capítulo 19, versículo 5, 12, versículo 10. Tá bom, minha gente? Graças ao zelo e à radical doação dos primeiros discípulos, o evangelho expandiu-se, chegando até nós, cheios de amor a Deus e às pessoas. Rezemos pelos missionários, dispondo-se também nós, tá? Dispondo-nos. Nós nos dispusermos, tá, gente? Nós temos esta obrigação, sim, é uma obrigação, minha gente, orar, tá? Para os nossos missionários. Isso daqui é de extremo, é muito importante, isso é fundamental, tá? Para que você seja guiado para o reino de Deus, não para o reino do trem ruim lá não, tá? Nunca esqueça disso, tá? E também se dispõe a ajudar materialmente, tá, minha gente? É isso que o Evangelho está dizendo hoje, a liturgia diária, tá? Vamos então para a leitura dos Atos dos Apóstolos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu bom Jesus, Espírito Santo de Deus Pai, que vive nas alturas, que a Trindade possa trazer, através da palavra sagrada, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo gostaria de dizer, que tudo aquilo que foi o que Ele deixou, que através deste instrumento, meu Pai, eu sou um instrumento, que possa levar através deste instrumento a palavra da verdade, tá? A palavra do Senhor, meu Deus, para que Arcanjo Miguel nos proteja dos inimigos, do inferno, dos demônios. Por quê? Porque quando a gente leva a palavra, nós somos atacados, tá? Espiritualmente, através até dos irmãos, muitas vezes, através dos amigos, da família, e eles nem se dão conta que são demônios. E você também não. Você acha que pode ser até próprio da pessoa que você conhece, mas é aquilo que eu já falei. O demônio, ele usa as características intrínsecas que você, o que? Alimenta, né? Porque se você deixar de alimentar ego, soberba, vaidade, inveja, você está diminuindo a possibilidade, tá, de algum demônio usá-lo, tá? E por quê? Porque você vai estar em busca da santidade, não esqueça disso, tá? Então, quando a gente leva a palavra, quando a gente fala de Deus, quando a gente quer levar uma vida conforme Deus gostaria, Deus quer, Ele não gostaria, Ele deseja e ordena que seguimos os 10
mandamentos, tá? Suas leis, tá, minha gente? E fora isso, muito mais coisas temos também, mas essas daí, minha gente, são as principais para a sua evolução espiritual e a sua entrada no reino de Deus. Nunca esqueça disso, tá? Que nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, possa estar com você, né, abrindo seu coração para este tema que hoje é importante, é muito importante, tá? Toda a Bíblia é importante, porque ela traz não só palavra de sabedoria, não traz só louvores, não traz só as promessas do Antigo Testamento, ela não só traz todos os feitos e milagres de Deus desde o Antigo Testamento, tá? Ela traz a verdade, ela traz tudo o que você precisa, tá, minha gente? Desde a sua conversão moral, isso vai melhorar a sua vida familiar, a sua vida em sociedade, que é o que principalmente Jesus espera de você, sendo como exemplo, baseado em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ser como Jesus foi, amar como Jesus amou, não é como você ama, tá? Como eu falei ontem, não é nem mar, é um oceano, tá? De diferença entre uma coisa e outra, tá, minha gente? É para enfatizar mesmo, tá? Vamos lá, para a leitura do dia. Pega a sua Bíblia lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Vamos começar, tá? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Antioquia e Icônio chegaram judeus, que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles o exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contando-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação. Então vamos lá, minha gente, para a explicação. Lá no versículo 19 do capítulo 14, tendo recusado a adoração do povo, os apóstolos logo provaram a ira desse mesmo grupo. Agitadores viajaram de Antioquia, cerca de 160 quilômetros de distância, e Icônio, para incentivar a reviravolta em Listra. Os judeus incrédulos levaram tão a sério a ameaça do crescimento cristão que seguiram Paulo de cidade em cidade, procurando frustrar sua obra missionária. Tá? Nesse caso, eles apedrejaram a Paulo, conforme acreditaram, até a morte. Aqui tem uma nota, vamos ver o que diz esta nota. Nota do capítulo 17, versículo 13. Só um minuto, gente. Esse aqui eu não anotei, não. Anotei só hoje. 17:13. Assim como o apelo de Cristo não conhece fronteiras, tanto judeus como gentios o seguem, assim como você também, até os dias atuais, tá? Assim também a oposição a Cristo não conhece fronteiras, assim como também os demônios te perseguem, tá? Pessoas, tá? Pessoas comuns, até os próprios irmãos, vão te perseguir, tá? Porque eles estão cheios de demônios ali na cabeça deles. Por quê? Porque eles estão dando abertura. Isso é um fato, tá? Isso é um fato.
Você bote isso na sua cabeça. Quanto mais você pregar o evangelho, mais você buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, mais você vai ser atacado. Não entre na conversa deles, tá, minha gente? Você vira as costas e vai embora. Tá? Faça o que Deus te manda. Ame o próximo como Jesus amou. Tá, minha gente? Agora, se esse próximo não quiser Jesus, dá um pé, tá? Lá naquele lugar mesmo, manda ele embora, tá? Não ouve. Porque isso pode acontecer, porque o demônio sabe muito bem que você vai ajudar, tá? Ele sabe aonde te atacar, sabe tudo, tá? Sabe todas as suas fraquezas. Então não demole não, minha gente, pelo amor de Deus. Não se esqueça disso. Então, vocês podem perceber que esta perseguição, tá, gente? Já falei dos agitadores, porque essa perseguição aqui é igual a isso, minha gente, é idêntico, tá? Não, por isso que eu falo, a Bíblia é atual, tá? Vai ser perseguido? Vai. Vão te incomodar? Vai. Até fisicamente, às vezes, você pode ser agredido, tá? Mas não esqueça que atrás daquele humano ali, tem demônios por trás. Então, você lembre-se de amar como Jesus amou. Ore, pelo menos, por aquele ser humano ali que está... Até ontem eu falei cristão, mas não é cristão não, né? Ora por esse cristão. Outra coisa é isso, tá, gente? Erros bestas, erros bobos, tá? Você ignore se eu falar alguma coisa tipo essa. Ah, ora pelo cristão, é costume, né, de linguagem. Mas não é cristão não, aquele que está fazendo esse tipo de coisa. Porém, a pessoa que está ali é digna de respeito, mesmo que ela te desrespeite. Tá? Por quê? Porque na hora que você sair daqui da terra, que você for embora daqui, que você tiver o seu tete a tete, tá? Com nosso Senhor Jesus Cristo no seu julgamento, tá? Ele vai perguntar isso pra você, como é que você tratou o seu irmão? Porque eu mandei amar como eu amei. Tá bom, minha gente? Não esqueça disso, nunca. Não importa o cargo que você ocupe, tá? Seja um cargo muito elevado na sociedade, seja cargos de igreja, seja cargos comuns de trabalho, de liderança, onde você tem pessoas que você coordena. Nunca esqueça disso, tá, minha gente? A educação é o básico, tá? Básico. Eu acho que o povo esqueceu disso, tá? Tenha educação, principalmente quando você não conhece com quem você está falando, ok? Agora lá no 20, no versículo 20, será que Paulo literalmente ressuscitou dos mortos? É provável que não, pois Lucas não o afirma explicitamente. A multidão aparentemente tirou conclusões apressadas quando viu Paulo cair sob a chuva de pedras. Paulo se recuperou e entrou novamente em Listra, presumivelmente sem ser percebido. Era corajoso, né, minha gente? Esse é corajoso, hein? Esse aí não se faz mais igual esse não, gente. Não nasce mais, não. Isso daqui era dele, ele era assim. Só aumentou mais ainda depois do Espírito Santo, minha gente, tá? Já era assim. Com atitude, né? Homem com atitude. Oh, meu Pai, multiplica, Senhor. Tá faltando nesse mundo. Bom, ele partiu no dia seguinte, mas voltou a Listra pouco depois. É provável que isso tenha sido possibilitado pelo retorno dos judeus de Antioquia e Icônio às suas casas. Lá no 21 ao 22, depois de evangelizar em Derbe, Paulo e Barnabé começaram a sua viagem de volta para sua igreja de origem em Antioquia da Síria, parando um pouco em cada uma das cidades que tinham visitado ao longo do caminho: Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Seu propósito era fortalecer o ânimo dos discípulos e se assegurar de que eles tinham entendido que muitas tribulações, muitas perseguições, tá? Muitas difamações, muita maldade do trem ruim, tá? Não esqueça disso. Elas vêm, isso é certo, tá? Você não espere ser agradável, não, para com todos. Nunca esqueça disso. Agradar a todos, tá? Ser agradável, sim. Agradar a todos, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E todos que buscam o reino de Deus, olha o que ele está falando, todos que buscam o reino de Deus vão ter muitas tribulações. Desculpa, gente, o próprio Paulo deu testemunho dessa verdade, segundo Coríntios.
capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Todas as igrejas que Paulo e Barnabé estabeleceram nessa primeira viagem missionária ficaram na província romana de Galácia. Provavelmente foram estas igrejas que Paulo se dirigiu em sua carta aos Gálatas. Lembra que eu falei ontem que não tem como fugir do assunto igreja, do assunto irmão, do assunto discipulado, do assunto responsabilidade, de pastoral. Por quê, gente? Hoje em dia, antigamente não existiam pastorais ainda, mas existiam divisões de responsabilidades. Hoje é a mesma coisa na igreja, tá? Então não tem como fugir disso, minha gente. Paulo trabalhava afinco para que estas divisões, estas pastorais fossem de fato eficazes, né? E é nisso daí que hoje em dia os padres têm dificuldade, né? Os líderes religiosos, os sacerdotes, o bom pastor, né? Aquele que é bom pastor que está representando Jesus Cristo, porque o bom pastor de verdade é Jesus Cristo. Mas o representante de Jesus, ele passa por essa dificuldade, quando ele quer o bem, mas é de tudo mais difícil para ele. Agora, como o mau pastor, tudo é muito fácil para ele, tá? Porque o inimigo facilita a vida dele, né, minha gente? A coisa mais fácil que tem. Ele arruma tudo para sua igreja, tá? Arruma tudo, do nada surge, tá? E aí ele fala que é os irmãos que ajudaram. Isso é mentira. A gente sabe, a gente não é idiota e acha que a gente é besta, né? Isso é uma verdade. Lá do 23. Os anciãos, nessas primeiras igrejas paulinas, foram ordenados por Paulo e Barnabé, aparentemente para estabelecer as primeiras fases da liderança da igreja. Tá, minha gente? Então, eu vou ver a nota aqui, 11:30. Alguns alegam que a igreja primitiva tinha pouca organização e dependia do Espírito Santo. A igreja primitiva e as igrejas atuais, né? A não ser aquelas podres de rica, né, minha gente, que tem. Que as igrejas do povo mesmo, onde o povo é humilde, necessitado e precisa, essas não tem, né? Não tem essa organização. Por quê? Porque falta muita coisa, falta gente para ajudar, tem bastante gente, pouco trabalhador, tem pouco dinheiro para poder arrumar, fazer obra, pouca coisa, para poder arrumar a própria igreja, para melhorar pro cristão, né? Mas e aí todo o povo que tá lá se mata para poder ajudar. Assim que funciona, não é, minha gente? Então nada mudou, pelo jeito os eventos continuaram os mesmos, né? Tirando as igrejas ricas, né, minha gente? Eu falo aqui porque eu posso falar, graças a Deus, né? Porque um padre não pode falar isso, minha gente, né? Então, eu corro de ser... Não corro não, tá? Vamos continuar aqui. Senão eu me perco aqui e não volto mais, tá? Então, alguns alegam que a igreja primitiva tinha pouca organização e dependia do Espírito, não tendo ofícios como anciãos e diáconos nessa fase inicial. Todavia, há evidência abundante da existência de ofícios formais, mesmo nas primeiras etapas da igreja. Tá? Você vai ver isso aqui mesmo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 23, capítulo 15, do 2 ao 4, 6, 22, 23, capítulo 16, versículo 4, capítulo 20, versículo 17, 21, capítulo, e versículo 18, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, depois 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 13, tá? Não há nada contraditório entre a igreja primitiva ser cheia do Espírito e ter líderes designados para diversas responsabilidades. O ministério de Paulo foi caracterizado por este equilíbrio, porque ele tinha, gente, o comissionamento de Deus, não era de qualquer um não, tá, gente? Então ele tinha autoridade para poder falar, para poder mandar, para poder resolver, né? Mas também dar soluções para os problemas, né? Soluções. Então ele levava o problema já com algum tipo de solução, minha gente. E além disso, ele contava com pessoas que eram discípulos mesmo, né? De verdade. Então, as coisas funcionavam, né, minha gente? Eram eficazes, né? Hoje em dia não é assim, não é toda igreja que é assim, infelizmente, né? Mas lá nas cartas de Paulo tem todo tipo de problemas, tá? Que acontecem nas igrejas até os dias atuais.
Então falamos desta nota, 11:30. Depois, essa liderança exerceu a supervisão e a responsabilidade oficiais nas igrejas. Aí tá mandando ver a nota lá no 20:17. Tá? O que diz lá? Nesse versículo, os líderes da igreja em Éfeso são chamados de anciãos, mas são referidos como supervisores, no versículo 28. Esses termos designam um título funcional e formal da liderança da igreja. A igreja de Éfeso parece ter tido uma estrutura formal de liderança. Tá, minha gente? Uma estrutura formal. O que é formal? Tinham títulos e cada um tinha responsabilidade muito imensa sobre esses títulos, né? Levavam a seríssimo, né, o serviço a Deus Nosso Senhor, tá, minha gente? Não é para o seu chefe, não, é a Deus Nosso Senhor, o Criador da terra, do universo. Por favor, minha gente, por favor, pensem nisso, tá? Você que é da sua igreja, seja lá qual for, tá bom? Depois, não temos mais nenhuma nota. Agora, para gravar na sua mente, não aqui na minha explicação, mas aqui temos mais um pouquinho detalhado, tá? O que a gente falou em Atos, tá, minha gente? Que depois dessa perseguição, eles retornaram às comunidades para quê? Para não desestimular os seus discípulos, né, minha gente? Os discípulos de Jesus Cristo. E principalmente as igrejas que eles tinham fundado, né, que antigamente eram nas casas, as igrejas primitivas, né, fortalecendo, né, e designando presbíteros, tá? Os pastores, né, em cada igreja, o pastor de cada rebanho, né, bom pastor, eles relatam as bênçãos de Deus e a abertura da porta da fé aos pagãos e permanecem por um tempo com os discípulos. E este trecho também destaca a importância de perseverar na fé, mesmo diante de perseguições, tribulações, calúnias, e de fortalecer a igreja através da designação de líderes locais. Então grave na sua mente a perseguição em Listra, né? Aqui Paulo e Barnabé, né? Mas Paulo que foi mais apedrejado, né? E porque ele foi quem fez o discurso, né? E aqui, aparentemente, ele é revivido, né? Mas não é certo que ele foi ressuscitado, não, tá? Ele não morreu, isso a gente sabe, mas ele voltou de novo, demonstrando a força da fé e a intervenção divina, porque se fosse para ele morrer, ele tinha morrido, mas não morreu, tá, minha gente? Então, se ele foi morto mesmo e ressuscitou, não está claríssimo, não. Mas que existia uma intervenção divina, sim, existiu, porque ele poderia ter ficado caído lá, ninguém ter acudido ele, mas ele se levantou e foi embora, minha gente. Haja Espírito Santo de força que deu para ele, né? Depois, o retorno e fortalecimento das comunidades, principalmente isso, que ele retornou para lembrar que é preciso passar por todas essas coisas para entrar no reino de Deus, tá? E a designação dos presbíteros, tá? O que significa presbíteros? O bom pastor, os pastores da sua igreja, tá? Hoje em dia os sacerdotes, tá, minha gente? Os padres, tá? Que representam a nosso Senhor Jesus Cristo. O que? Ensinando o seu evangelho, explicando, exortando, tá? Com o objetivo de fortalecer e orientar os discípulos, né? Como é hoje. Eles oram e jejuam pelos presbíteros, confiando ao Senhor em quem haviam crido. Então, minha gente, as próprias pessoas faziam jejum e oravam pelos seus sacerdotes, minha gente, tá? Olha só como existe essa diferença. Será que hoje em dia se ora ou só se pede lá na hora de orar, na hora da missa? Será que fazem nos grupos de oração pelos presbíteros, hoje atualmente pelo seu bispo, pelo seu padre, tá? Pelos cardeais, né? Pelo Papa, porque isso é muito importante para que Deus possa, né, mandar o Espírito Santo para poder indicar os caminhos corretos, não é? Continuidade do trabalho missionário, grava aí na sua mente, do 24 ao 26 versículos, né?
Então, Paulo e Barnabé, após designarem os presbíteros, viajam para outros locais anunciando a palavra de Deus. Eles retornam a Antioquia, onde haviam sido enviados por Deus para realizar a missão. Depois relatório na igreja de Antioquia. Ao retornarem a Antioquia, Paulo e Barnabé relatam tudo o que Deus fez por meio deles e como havia aberto a porta da fé aos pagãos. Eles permanecem por um tempo com os discípulos e fortalecem, mantêm aquela chama acesa, tá, minha gente? Isso era muito necessário, tá? Para que os fiéis continuassem ali no trabalho para Jesus Cristo, para Deus, minha gente, tá? Para o seu evangelho, este evangelho que temos hoje, se não fosse por Paulo, pela vontade, né? Pelo esforço, né? Pelo querer, né? Do discipulado, tá? De Paulo, de Barnabé, de Jesus Cristo, nós não teríamos nada disso que temos hoje, minha gente, tá? A Bíblia Sagrada, completa, fechada, tá? Até o Apocalipse, até o final dos tempos. Então, minha gente, principalmente aqui, a importância da fé, da perseverança na fé, tá? Diante das dificuldades, a necessidade de fortalecer as comunidades através da designação de líderes locais e eficazes, que não adianta você colocar um líder que não é eficaz. E o testemunho da obra de Deus na vida dos apóstolos, tá? A passagem nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos perseguições e tribulações, e a buscar a força para continuar a missão de anunciar o Evangelho. Essas são muitas coisas importantes que devemos tá, aqui falar. Tá, minha gente? Vamos para a próxima leitura. Então, gente, vamos lá para João. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia! Lucas, capítulo 24, do 46 ao 26 versículos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Tá claro ou não tá? Agora, o chefe desse mundo é o trem ruim, o demônio. Então, você vai ser perseguido. Contra Jesus, ele não pode fazer nada. Contra você, ele pode. Tá? Contra você, ele pode. Mesmo você sendo Jesus. Tá dizendo é isso, tá? O que tá dizendo é isso. Não é porque você tem Jesus que você não vai ser perseguido. É pelo fato de você realmente ter Jesus é que você vai ser perseguido. É isso que Jesus está dizendo claramente. Nem eu fui nas explicações ainda, mas isso é lógico, é óbvio. Minha gente, por favor, minha gente. Tá? Cuidado, tá? Não pensem, olhem para todos, tá? Como anjos e demônios, não como pessoas, não, tá? Você vai perceber, já falei, através das características que aquela pessoa demonstra, tá? Ah, porque eu consigo, porque eu faço, porque eu faço e aconteço melhor, porque eu sou o máximo, porque tudo eu faço muito bem, tudo eu faço muito bom, porque eu sou bom entendedor disso, eu sou melhor que aquele fulano, tá? Essas características assim. Não, isso aqui eu já estou acostumado a fazer, tá? Outra coisa, até em casa mesmo, né? Você vê cada característica. Você pode ver que as pessoas nascem com características assim, né?
Soberba, né? Eu posso mais, eu consigo mais. Orgulho, eu sou muito bem, eu faço isso muito bem, eu sou ótima nisso, eu sou ótimo naquilo, né? Egoísmo, né? Deixa que eu vou fazer sozinho porque eu faço melhor, né? Porém, neste sentido, eu tenho uma coisa a dizer a vocês. Eu sou uma pessoa que quando eu começo alguma coisa, não que eu goste de fazer sozinha, não é isso. Mas quando eu tenho um projeto, eu gosto de começar o projeto, se tem alguém comigo, se tem alguma dupla, alguém que está aberto ou disponível, né? Sempre duas cabeças vão pensar melhor que uma, sempre, tá? Isso é óbvio que sempre duas cabeças vão pensar melhor do que uma. Só que tem que ver quem são essas duas cabeças, tá? Quando a gente reconhece no outro a humildade, tá? Humildade. A gente vai conseguir fazer sim um plano de Deus. Agora, quando o outro tem orgulho, porque sozinho eu faço melhor, porque isso aquilo, não dá pra fazer a obra de Deus assim, minha gente, não dá, tá? Porque se fosse assim, Paulo não precisava fazer nada, né? Porque ele sabia da capacidade dele, mas ele valorizava as características, como você deve valorizar, como falamos ontem, no vídeo de ontem. Você sempre deve elevar as características, tá? Daqueles que merecem isso, tá, minha gente? E não bajular. Uma coisa é você bajular, uma coisa é fofoca e verdade. Uma coisa é você fazer fofoca, outra coisa é você falar a verdade. Você atrás de alguém para fofocar, outra coisa é atrás de alguém para falar a verdade, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depois lá em João, capítulo 14, versículo 27 ao 31, temos o seguinte. A expressão no 27, paz, em hebraico, shalom, podia servir como uma saudação ou anúncio de bênção sobre aqueles que possuíam um relacionamento correto com Deus. Tá? Você vai ver em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Depois você pode ver em Salmos, capítulo 29 ao 11, no versículo 11. Depois, gente, diz o seguinte: o Antigo Testamento profetizou um termo de paz que acompanharia a vinda do Messias, pois ele é o príncipe da paz. Amo esse ditado. Amo este título. Príncipe da paz, minha gente. Eu amo. Ele é o príncipe da paz, nosso rei. Em Isaías você vai ver, capítulo 9, versículo 6, que proclamará paz às nações. Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Tá? Haverá boas novas de paz e salvação. Promessas de paz e salvação. Boas novas. É o evangelho. Tá? Evangelho igual boas novas, igual promessas de paz e salvação. Isaías capítulo 52, versículo 7. E Deus estabelecerá um novo pacto de paz com o seu povo, através do sacrifício de Jesus. Vocês não entenderam ainda? É esse o motivo pelo qual Jesus foi sacrificado, minha gente. Tá? Pacto de paz. Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Uma vez eu vi um homem falando que foi Deus que matou Jesus, porque o pacto da paz foi Deus que estabeleceu. Só que não concordo com isso, tá? Porque a bondade, né? Isso aqui foi maldade do ser humano, tá? Foi maldade do ser humano. E Jesus, a escolha foi dele. Ele era obediente, ele obedeceu Deus. Mas se ele não quisesse, como aconteceu com Adão, tá? Já era para nós, minha gente. Não tinha mais a chance, não, de salvação. Porque o Adão caiu, né, minha gente? E aí Deus prometeu um novo pacto de esperança, de paz para nós, de salvação, né? E aí o povo não entende o porquê do sacrifício. Só que quem matou Jesus Cristo foi seu próprio povo, tá? Foi sua própria gente, foi o povo também, os fariseus, sem falar os saduceus, não tem nada a ver, minha gente, pelo amor de Deus. Sempre foi os fariseus, os escribas, né? Porque tudo com Zeus. Então, minha gente, depois, o encorajamento de Jesus ao se despedir de seus discípulos para que não se perturbassem, nem tivessem medo, reflete o mesmo conselho de Moisés em sua despedida, tá? Em Deuteronômio, do 31. Gente, eu leio Deuteronômio porque é Deuteronômio, tá? Mas aqui, nessa tradução aqui que é mais fidedigna, vamos dizer assim, né? Está deuteronômico, tá? Não sei. Mas eu vou falar o que eu sempre li, que é Deuteronômio, tá? Então, vamos continuar. Sobre o príncipe deste mundo, foca nisso. Sobre o príncipe deste mundo, o demônio,
tá? Gravou aí? Eu vou ver lá na nota 1231, tá, gente? Pra ver o que diz sobre esse ser aqui. Isso daí é um ser que te persegue toda a tua vida, pela madrugada. O príncipe deste mundo, em seu estado caído e pecaminoso, é Satanás, tá? Agora, na cruz, o diabo seria expulso ou derrotado de um modo decisivo. Tá, minha gente? Então, não esqueçam disso, tá? Você não pode esquecer disso em momento nenhum, tá? Sobre o príncipe deste mundo, Satanás, tá? Não possui nenhuma reivindicação legal, muito menos qualquer influência sobre Jesus, mas não sobre você que está com Jesus. Você que está com Jesus, você vai ser perseguido. Jesus foi lá, gente do céu, através dos profetas, da palavra de Deus, o trem ruim usou. Aí vocês imaginem isso dentro da igreja, minha gente. O que o diabo não faz, não distorce os pensamentos daqueles que já se acham cheios de conhecimento. Por isso que eu falo, quanto mais conhecimento, é o que eu falo não, que está na Bíblia, né, que está aqui escrito. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade social, mais você deve servir, mais você deve ser humilde, mais você deve ser simples. As suas características cada vez vão aumentar mais simplicidade, mais humildade, mais tudo, mais como Jesus foi, mais conhecimento, mais isso, não soberba. Ah, caiu na soberba, meu filho, você é fantoche do diabo, tá? Você não pensa que eu não estou sendo perseguida também espiritualmente por estar trazendo o evangelho, vocês não pensem isso, porque isso acontece, tá? Quem conviver comigo vai perceber isso claramente, né? Meu esposo, coitado, já sabe. Depois, no 31, né, o último, alguns estudiosos vêm de ver a transição de 14:31 para o 15, capítulo 15, versículo 1, como uma costura literária. De acordo com esses intérpretes, o Evangelho de João teria sido formado a partir de fontes diferentes que mais tarde foram juntadas. Uma terminando em 14, capítulo 14, 31, outra começando em 15, capítulo 15, versículo 1. Todavia é provável que João está apenas descrevendo a transição de Jesus. Levantai-vos, vamo-nos daqui, do cenáculo para o jardim do Getsêmani, onde ele chegou lá no capítulo 18, do versículo 1, tudo em Atos dos Apóstolos. Você pause, você vá buscar, tá? Porque não são notas, tá, minha gente? São a mesma continuação aqui dos Atos dos Apóstolos, se você quiser saber mais detalhes, né? Eu só não vou falar mais detalhes para não passar de 1 hora no vídeo, porque senão não converte, aqui é uma luta, um dia é mais de 2 horas para converter. Então vamos agora para gravar na mente as principais informações. Vemos que lá do capítulo 14, do versículo 27 ao 31, Jesus consola os seus apóstolos antes de sua partida, prometendo-lhes a paz e assegurando-lhes que não devem se perturbar. Ele declara que a sua paz é diferente da que o mundo oferece, que não se deixa levar pelos problemas e dificuldades. Jesus também afirma que está indo para o Pai, mas que voltará para eles através do Espírito Santo, que será um defensor e os guiará na verdade do nosso bom Jesus, minha gente, tá? Deixo-vos a minha paz, vos deixo a paz e dou a minha paz. A gente fala isso na igreja católica, minha gente, tá? Não olhai para os nossos pecados, mas para a fé que anima a nossa igreja, né? Daqueles que têm fé e que seguem o evangelho de verdade, não só superficialmente, tá? Você vai ver, Jesus não oferece uma paz superficial, mas uma paz que vem de Deus, o pão da vida, né? Pão da vida, minha gente. Vivo, uma paz interior que transcende as dificuldades e tribulações da vida. O pão da vida, Jesus está ali vivo.
para você se manter com ele no seu coração. Não se turbe o vosso coração. Jesus apaga o medo e o desespero dos seus discípulos, encorajando-os a não se preocuparem com a sua partida, pois ele está indo para o Pai e deixará o Espírito Paráclito, minha gente. Tá? O Espírito Consolador. Não vou falar mais Paráclito nem Paráclito, porque você não pode confundir a cabecinha de vocês. Eu vou falar Consolador, tá? Depois, o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo. Vou falar o Espírito Santo que é melhor. O Espírito Santo ensinará-vos todas as coisas. O Espírito Santo que Jesus anuncia será o guia que os ensinará a viver a verdade, a amar a Deus e ao próximo. Ele é o seu diretor espiritual. Quando você é cristão de verdade, né? Mas você precisa de um padre para ser o seu diretor espiritual. Muitas vezes, gente, padre trabalha muito, minha gente. É missa atrás de missa, tá? Pelo menos na minha paróquia são 2 padres, os 2 trabalham um dia. É uma missa atrás da outra, minha gente, tá? Não tem, às vezes, tempo para se dedicar para todo mundo, né? Não tem como, a não ser que mande mais gente, né? Orar para mandarem mais sacerdotes, orar para Jesus Cristo, né? Minha gente, o príncipe deste mundo está a caminho. A presença de Satanás no mundo é uma realidade. Mas Jesus garante que ele não tem poder sobre Jesus e que ele vencerá o príncipe do mal. Então você aguente firme, mata no peito, igual eu já falei pra vocês, aguenta. E se Jesus falou isso, minha gente, é pra aguentar. Ou precisa vir um apóstolo lhe falar? Ou precisa o padre lhe avisar? Ou precisa alguém ficar lhe dizendo? Não precisa, minha gente, você já conhece o evangelho, ele já veio pronto pra você. E aqui o evangelho não existia, então precisava Paulo ficar avisando, ficar falando. Agora já existe o evangelho, não precisa mais ninguém vir falar pra você. Tá? Essa carência aí que já falamos, o que isso aí é porta para o demônio entrar. Ouviu, minha gente? Tá? Hoje eu tô com a energia mais positiva, porque eu dormi, né? Graças a Deus, descansei. Então eu vou falar assim com mais ênfase, tá, minha gente? Ontem e antes de ontem, meu Pai eterno, eu tava o pó do pó. Mas hoje eu já não tô. Hoje eu já tô a ventania, minha gente. Mas é assim mesmo, tá? Então, gente, antes que chegue 5 minutos aqui, eu procedo conforme meu Pai me ordenou. Nunca esqueça disso. Jesus, ao obedecer ao Pai, demonstra sua obediência e amor. E também nos ensina a obedecer ao Pai, para que possamos estar em paz com Ele. Shalom. A paz esteja convosco. Em resumo, esse trecho de João é uma mensagem de conforto, esperança e paz para os discípulos de Jesus. Garante a sua presença através do Espírito Santo, mesmo após a sua ascensão, e nos convida a confiar nele e a não nos deixarmos abalar pelas dificuldades do mundo. Esta é a palavra do dia, minha gente, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz seja convosco. Shalom. Tá? Que você possa ter o Espírito Santo como seu guia, seu mestre, Jesus, nosso Senhor, né? Esteja sempre no seu coração, ama como Jesus amou, minha gente, tá? É um esforço para o resto da sua vida, tá? E para você que segue o meu canal, que vê os meus vídeos, dê um like, curta, minha gente, me ajude a levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda tem desconfiança, peça ao Espírito Santo que ele vai te dizer se eu estou falando a verdade ou mentira. Mas curta, minha gente, curta, mande link, tá? Por quê? Porque você vai levar a palavra, você vai fazer a vontade de Deus, tá? Você não precisa fazer que nem eu gravar aqui o vídeo, mas você pode mandar vídeo de outros padres também, tá, minha gente? Mas tem que lembrar que eles têm que falar da palavra, tá, minha gente? A palavra, não o que eles pensam, tá? Não o seu pensamento só em si, né? Mas trazer palavra, trazer versículos, tá? Que a pessoa possa acompanhar, tá bom, minha gente? Grande beijo!